5 pontos positivos do Yaris Sedan 2022. E aí, seus motoristas, tudo bem com vocês? Me chamo Jean e eu quero falar agora para vocês dos 5 pontos que eu considero melhores do Yaris 2022. O primeiro deles que eu quero falar, pessoal, são as colunas da frente. Deixa eu até mostrar aqui na imagem aqui para vocês. Ó, pessoal, a coluna da frente que eu tô falando é essa aqui, ó, tá? A do Yaris, ela é bem mais alongada, comparando com o Etios, que eu tinha ela um pouco mais para baixo. O Yaris aqui, ó, ela vai bem mais para frente, tanto da direita quanto da esquerda aqui, ó, tá? Qual é a grande vantagem disso aqui? A grande vantagem é que quando você chega numa esquina e você quer olhar para a tua direita, ela não te atrapalha. O teu ponto cego, que seria essa parte aqui, ó, acaba diminuindo muito. E o retrovisor fica bem mais para cá. Então ela sendo nessa posição mais deitada, digamos assim, facilita muito. Ou quando você está indo para o lado esquerdo e você quer virar para o lado esquerdo, tá? A coluna indo mais para frente também não te atrapalha. Então tu ganha mais espaço. Esse espaço, pessoal, que você ganha é o famoso ponto cego, tá? Acontece muito, principalmente quando um pedestre vai atravessar a rua, ele olha para o carro e ele acha que o carro está vendo a pessoa, está vendo ele, o pedestre, tá? E ele esquece que a gente que está dirigindo o carro não enxerga por causa dessas duas colunas que tem, tanto do lado direito como do lado esquerdo. No caso do Yaris, como ela é menor e ela é mais comprida, facilita muito o teu ângulo de visão, tu ganha mais campo de visão. Eu vou dizer para vocês, tá, que isso pode esconder uma moto e às vezes, dependendo da situação, até mesmo um carro. Tá? O que acontece? Quando você estiver fazendo uma curva muito fechada dentro da cidade, não uma curva numa BR, numa estrada, que você vai estar 80, 100 por hora, mas você está fazendo uma curva dentro da cidade, quando essa curva é muito fechada, você acaba olhando para a sua direita ou acaba olhando para a tua esquerda de acordo com a curva. Essa coluna, E essa coluna, pessoal, acaba escondendo, tá? Tanto uma moto, uma bicicleta e às vezes dependendo até um carro por causa do ângulo. Então uma das grandes vantagens que eu considero do Yaris é essa coluna sendo uma posição mais inclinada e menor, tá? Que te dá um ângulo de visão muito bom. O quarto ponto que eu considero mais legal, eu vou fazer numa ordem, né? Dos 5 até o primeiro. O quarto ponto que eu considero mais legal do Yaris, pessoal, tá? No caso, é a posição de dirigir. A posição de dirigir, por exemplo, agora eu estou sentado aqui no banco do motorista, ela é muito confortável. Eu estou com esse carro aqui faz 1 mês e meio, eu já rodei aí 7.000 quilômetros, e nesses 7.000 quilômetros eu notei que a posição de dirigir, desde o primeiro dia que eu sentei no carro, eu achei ela muito confortável. Tem regulagem no banco, tá? Para você levantar a altura do banco, e no volante de posição para cima ou para baixo do volante. Não tem de profundidade do volante, é apenas para cima e para baixo. Mas depois que eu regulei ela, tá? Já fiz algumas viagens ali, e essas viagens que eu fiz, períodos assim de 7, 8, às vezes eu já fiz uma até de 10 horas dirigindo, é muito confortável. Mesmo tendo dentro da cidade, nesse para-arranca aqui, eu sou taxista aqui na cidade, no litoral de Santa Catarina, também é muito confortável. Então esse seria o quarto ponto. O quinto ponto é as colunas. O quarto ponto que eu considero a posição de dirigir, eu achei muito boa do Yaris, desse sedã, tá, pessoal? O terceiro item que eu considero muito bom no Yaris é o espaço interno do porta-malas, tá? O porta-malas do Yaris, ele vem com 473 litros. Tá? O do Etios que eu tinha era 562. Claro, comparar o Etios não tem, ninguém ganha do Etios, tá, pessoal? O Etios é sempre o melhor, por isso que pararam de fabricar. Mas falando do Yaris, ele vem com 473 litros e esse é um porta-mala muito bom. Esse carro ainda não coloquei GNV, logo já vou colocar o GNV. E eu até tenho o canal do Taxi Rio, um colega meu lá do Rio de Janeiro, ele postou uma foto mostrando que você consegue colocar uma cadeira de roda, tá, fechada, obviamente, uma cadeira de roda dentro do porta-malas sedã do Yaris, isso com o GNV, tá? Para você ter uma ideia do tamanho do porta-malas do Yaris. Então, o terceiro ponto que eu considero muito bom, ponto positivo que eu considero no Yaris, é o tamanho do porta-mala. E o segundo ponto positivo que eu considero do Yaris, pessoal,
tá? Olha, entre o segundo ponto e o primeiro, há uma discussão, tá? Eu fiquei até na dúvida qual que eu ia colocar entre o primeiro e o segundo. Mas eu coloquei o segundo ponto positivo como câmbio CVT de 7 marchas, tá? Esse câmbio CVT de 7 marchas me surpreendeu positivamente. Ele é um câmbio excelente, muito bom mesmo, tá? Ele trabalha assim, ó, tranquilamente. Eu brinco que o Yaris com esse câmbio CVT de 7 marchas é para aquele motorista que não quer saber de o que o carro está fazendo e como o carro está fazendo. Ele só quer saber de sentar dentro do carro e acelerar e dirigir. E esse câmbio CVT é muito bom por causa disso, porque simplesmente você esquece que você está dirigindo um carro. Por que isso? Porque ele é muito suave a troca de marchas. Como ele tem 7 marchas simuladas, e eu vou explicar por que eu não considero simuladas, tá? Isso foi uma surpresa também que eu tive. Mas como ele considera 7 marchas simuladas, essa troca de marchas simuladas, ele deixa o tempo delas mais suave. Então você vai de 0 a 100, tá? Numa suavidade, sabe? Numa tranquilidade na hora que você está dirigindo, que você não percebe. E mesma coisa na hora que está diminuindo as marchas. Então assim, ó, é muito bom esse câmbio de marchas CVT de 7 marchas. Outra coisa que eu notei nesse câmbio aqui, que ele faz, diferente do Etios, que já era um câmbio excelente, só que era o câmbio de 4 marchas, esse aqui, quando você vai pegar uma descida muito forte, e você pisa no freio, ele acaba reduzindo. Ele reduz no motor, e aí você nota, por isso que eu falo que não é simulada as 7 marchas, você nota ele segurando o motor, tá? Ele reduzindo no motor e segurando o carro, aumenta o giro, então você nota o barulho. Diferente de quando você está pisando forte, e você dá uma pisada mais forte para fazer uma ultrapassagem, ele troca as marchas e você não aumenta o barulho dele, tá? Ele é muito silencioso. Só que na descida, ele reduz e você aumenta. E aí você nota bem a diferença, porque que esse simulador, eu considero, na minha opinião, tá, que não é um simulador de marcha. É como se, claro, eu sei que o câmbio CVT não tem marcha, ok. São duas polias que trabalham, só aumentando e diminuindo a correia dentro dessas polias, falando grosseiramente. Mas vocês querem ver um outro detalhe que acontece muito nesse câmbio CVT? Você está na BR a 100 km por hora, a 100 km por hora, teoricamente ele está em 7ª marcha, no automático. E você dá um toque no câmbio, passa ele para o manual, ele cai automaticamente na 5ª. Aí você vai dizer para mim, já, mas provavelmente ele cai na 5ª já porque você quer ultrapassar, ele já entende, então ele já cai reduzido. Ok, até pode ser. Porém, olha o detalhe, quando você coloca na 5ª e você dá 2 toques no câmbio para ele passar para a 6ª e 7ª, para você continuar em 7ª marcha no manual, o giro do motor fica alto, bem mais alto que se tivesse na 7ª marcha no automático, tá? Entenderam a diferença? Então, eu passando ele para o manual e dando 2 toques, que ele cai em 5ª, eu passo 6ª, 7ª, e ele fica em 7ª marcha. Mesmo assim, ele não fica no mesmo giro, baixo o giro do motor, que se eu não estou enganado, eu acho que é 1100 por ali, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ele não fica a rotação de 1100, ele fica quase 2000 giros. Então, notem que a 7ª marcha, ela aparece mesmo, tá? Mas, em resumo, o câmbio CVT, para a pessoa que quer ter um carro confortável na hora de dirigir, na hora de estar acelerando, não perceber que marcha tá, eu digo que esse câmbio CVT aqui é excelente, tá? Então, esse foi o meu segundo ponto positivo do Yaris, tá? Do câmbio CVT. E o primeiro ponto positivo do Yaris, pessoal, que esse é para mim, que eu trabalho com o carro, tá? E no preço que está o combustível, é a coisa que mais eu dou importância, tá? Não podia deixar de ser que a economia de combustível que o Yaris tem, tá? Esse carro aqui me surpreendeu positivamente, porque ele é muito econômico. E olha que eu comparando sempre com o Etios, que eu tive o Etios quase 5 anos, rodei mais de quase 300 mil quilômetros com os 2 Etios que eu tive, já era muito econômico. Lembro, para quem já me acompanha no canal há mais tempo, o Etios ele fazia dentro da cidade 12 km por litro na gasolina, tá? Não vou falar nem do GNV, vou falar da gasolina. E ele fazia 15 na estrada, tá? O Etios eu sempre achei um pouco gastador na estrada, na cidade eu achava ele ótimo. Esse carro aqui, tá? Ele faz
ele não faz menos de 13 km por litro na cidade, no para e arranca. Claro, sem ar-condicionado, tá, pessoal? Sem ar-condicionado. Ele não faz menos de 13 km por litro. Obviamente, também, né, maneira de dirigir, tipo de cidade, tudo isso influencia no consumo. Às vezes muita gente pega e discute comigo, ah, mas o meu carro não está fazendo isso, meu carro faz 5 km por litro. Ok, pessoal, nós tem várias variáveis aí sobre o consumo. Mas, basicamente, esse carro aqui eu estou há 1 mês e meio, tá? Já vai fechar aí a primeira revisão dos 10 mil quilômetros, tá com 7 mil e pouco. Logo eu já vou fazer a primeira revisão dos 10 mil quilômetros. E ele nunca fez menos de 13 km por litro desde o dia que eu tirei da concessionária dentro da cidade. Já na estrada, tá? Ele faz de 17 km para cima. 18 ele faz tranquilo, tá? 18 km por litro ele faz tranquilo. E se tu levar o pé ali nos 80, 90 km por hora, não chegar a 100, tá? Ele passa de 20 km por litro. Ele vai a 20 km tranquilamente. Então é um carro, por ser um carro sedã, é um carro pesado, eu não sei qual é o peso dele, mas ele é um carro pesado. Eu achava que até esse carro aqui ia ser um pouco mais gastador que no caso do Etios. Mas esse motor, que é o motor 1.5, que é o mesmo que tinha no Etios, tá? É o mesmo motor que botaram no Yaris, mas com esse câmbio CVT, tá? É excelente. E isso que o meu Yaris é o X-Life, é o Yaris de entrada. Mas o câmbio CVT é o mesmo. Por isso que eu resolvi pegar o de entrada, porque o câmbio não mudava. Ok, pessoal? Então, assim, ó, os 5 pontos positivos que eu queria falar para vocês seriam esses, então. As colunas, que eu considero muito boas mesmo, essa coluna aqui te protege muitas vezes de um acidente, tá? A parte de você estar dirigindo o carro, muito confortável. O câmbio CVT é perfeito. O porta-malas dele, então, muito bom mesmo, tá? O câmbio CVT, excelente. E no caso, juntando tudo isso, a economia dele, no preço que está o combustível hoje em dia, né, pessoal? Então a economia é uma coisa que a gente tem que valorizar muito. Tá bom, pessoal? Então, quem gostou desse vídeo aí, não deixe de deixar um like aí, compartilhar aí nas redes sociais, tá? E coloquem aí nos comentários aí embaixo qual é a média do carro de vocês, mesmo que não seja o Yaris, mesmo que seja um outro carro. Qual é a média que vocês estão fazendo de consumo, tá, do carro de vocês dentro da cidade? Ele faz mais de 13 km por litro? Tomara que sim, tá? Coloquem aí nos comentários, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Fui!